Apocalipse 10, do verso 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, a cada momento precisamos nos revestir desta revelação, que a revelação está acima de todas as coisas, porque nós temos a palavra escrita e não a entendemos, mas quando ela é revelada, podemos entendê-la. Obrigado por esta oportunidade do dia e da hora que vivemos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus é um homem. Vamos falar o que a Bíblia fala, porque a gente pode pensar sempre num Deus sobrenatural, mas ele é um homem. Cada vez que ele manifesta, o que adiantaria Deus manifestar sobrenaturalmente para nós se não o víssemos? Então ele sempre tem sua manifestação e ele é um homem. Vamos começar aqui em Êxodo, capítulo 4. Eu quero ler para vocês, verso 15. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a sua boca, com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Amém? Bem, aqui é uma escritura. Vamos agora, atenção. É bom ter a escritura. É bom nós examinarmos a escritura, porque nela temos vida eterna. E aqui está um homem que era a boca, qual era Arão, e
um homem que era Deus, o qual era Moisés. Agora se conhece Moisés como um homem, se conhece Moisés como um libertador, se conhece Moisés como um profeta, mas é difícil conhecer Moisés como Deus. Cada vez que Deus faz uma obra, Ele ilumina os seus e escurece para os não seus. Os seus sempre têm a luz, a mesma luz que clareava e iluminava o caminho para Israel, era a mesma luz, a mesma coluna de fogo que escurecia para os egípcios. Então você tem que entender que a mesma luz da mensagem do irmão Brana, que ilumina o caminho para nós prosseguirmos nesta etapa final, é a mesma luz que escurece para o povo que vem atrás de nós, gritando, falsos. Não importa o que eles falam, não importa o que eles gritam, o importante é que nós temos uma luz que nos guia. Nós temos uma luz na nossa dianteira. Não é você o da frente, é Deus o que vai na frente para poder guiar o seu povo. Mas cada vez que Deus vai na frente, Ele é um homem. Até quando Ele precisou ir na frente, Ele avisou a Moisés que Ele ia mandar um anjo. E aquele anjo era Josué. E aquele anjo tinha o nome de Deus, naquele dia. Então vamos aproveitar com a nossa mente mais aberta para vermos quando Deus está em operação. Israel não viu, porque não era fácil ver naquele dia também Deus em operação, porque Deus era um homem. Não é fácil você ver Deus, porque Ele é um homem. Quando é algo sobrenatural, olha para mim e para você, quantas falhas nós temos, quantos erros. Olhe para Moisés, quantos erros, quantas falhas. Olhe para Davi, quantos erros. Como você pode crer que Deus está num homem e Deus é aquele homem naquele dia? Porque a gente queria algo, alguém infalível. Parece que nós não queríamos um homem. Mas o importante é nós termos um homem. O próprio Israel chegou ao ponto de entender, nós não damos conta de olhar para Deus, ouvir a Deus. Eles pediram para Deus, fala com Moisés, e Moisés fala conosco. Sempre tem que ter alguém onde Deus está escondido, onde Deus está falando. Eu quero usar isso só em 3 pontos escriturísticos, certo? Estou começando aqui com Êxodo, com Moisés, para mostrar para vocês, pela Escritura, que Deus falou para Moisés quando era para ele libertar o povo do Egito. Diz, o seu irmão vai com você, mas o seu irmão vai servir de boca, e você é Deus. Porque quando Deus fala, o homem serve de boca. Quando Deus fala, cada vez que um profeta falou, ele foi Deus. Mas o homem serviu de boca para expressar a palavra de Deus. Mas quando Deus tomou 2 homens, que eram irmãos, então ele disse para Moisés que Arão seria por boca e que Moisés seria por Deus. É isso que Deus faz e as pessoas não percebem. A falta de respeito por Deus, porque cada vez que Deus vem, se Ele fosse um fogo que te consumisse na hora, então você temeria mais Ele. Mas quando Ele vem, Ele é um homem que você blasfema dele na sua cara. Você fala mal dele na cara dele. Você chama ele de demônio na cara dele.
E ele ainda não te destrói. Ele tem o tempo para que você seja julgado pelas palavras que você disse. Talvez muita gente já tenha falado mal desta mensagem e você diz, mas ninguém morreu, mas não vai morrer, porque a morte é espiritual. Primeiro eles morrem espiritualmente, para depois um dia morrer fisicamente. E a morte espiritual quer dizer separação eterna de Deus. Não é apenas morte física. Quando o indivíduo morre, como Israel estava morto para Deus, Israel estava separado eternamente de Deus. Isto é, não tem jeito de você voltar atrás. Eu creio que você deveria se arrepender enquanto você tem vida, enquanto você ouve a mensagem, voltar atrás, consertar, porque não tem tempo mais. Não tem jeito de você voltar atrás depois e consertar. Você pode ser tomado a qualquer hora para o seu lugar de destino. E se você não pôde reconhecer Deus naquele dia, porque Deus estava escondido num véu de carne, então você vai pagar o preço. Israel pagou o preço. Você vê alguém de Israel, daqueles velhos, entrar em Canaã, senão Josué e Calebe? Somente Josué e Calebe. Os demais morreram todos no deserto e os seus filhos foram os que entraram. Mas eles mesmos morreram no deserto. Você sabe que quem mais blasfema da mensagem na terceira puxada do irmão Brana são exatamente o povo que creu no irmão Brana, os pais desta mensagem. Aí eles geram os filhos. E os pais não dão conta de ver, como os pais não deram conta de ver Deus em Moisés. Os filhos deles que foram ver. E eles, como pais, não entraram. E os filhos entraram. Assim também acontece na América do Norte, acontece aqui no Brasil. Os pais, aqueles que vieram primeiro, que aceitaram a mensagem, que acham que é uma grande coisa, porque eles são os primeiros, mas são os blasfemos. Os filhos deles, isto é, os membros dos ministérios deles, é que ouve e teme e aceita a mensagem e enxerga outro homem. Quando isso acontece, não é Moisés mais. Quando isso acontece, eles enxergam outro homem, que é Josué. Quando isso aconteceu, eles viram outro homem, que não era Jesus, era Pedro. Quando isto acontece, eles veem outro homem, que não é Brana, é João. É incrível estas coisas, certo? Mas os filhos é que veem e entram. Os pais, os primeiros que aceitaram a mensagem no Brasil, são exatamente esses que estão vivos hoje, que são convidados a ficar, a blasfemar. Porque os filhos deles, que os ministérios deles geraram, estes filhos ouvem a mensagem e dizem, eu creio nisto. Isto é Deus, isto é verdade, isto é Josué, isto é o Espírito Santo, isto é Deus em Pedro, isto é Deus em Brana. Amém? Até chegar em Deus em você. Deus é um homem. Em Êxodo 7, agora não perante Israel, mas agora perante o próprio faraó. 7, verso 1 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Ele era por Deus sobre Israel, e o seu irmão Arão era o seu profeta, era a boca. Mas aqui agora, ele é Deus sobre Faraó, Deus sobre o reino, Deus sobre o rei. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, a manifestação de Deus a cada vez na terra não é vista. Nós poderíamos voltar lá em Gênesis 18 e ver Deus outra vez, Deus vindo numa carne.
Deus falando com Abraão. Deus mudando o nome de Abraão para Abraão. Nós podemos olhar que era Deus. Ele era um homem, comendo carne, bebendo leite. Como que você pode honrar um homem desse jeito? Você tem que ter revelação. Porque ele é um homem que come carne igual você, bebe leite igual você, come bolo igual você, come manteiga igual você. E você reconhece, Abraão reconheceu e diz, meu Senhor. Ele reconheceu, um homem que comia bolo, que comia carne. Deus não veio dizer, não, eu sou adventista, não como carne. Deus comeu carne. Era de uma novilha? Sim, mas Deus comeu carne. Era Deus, não era apenas uma teofania, porque o irmão Brana chega a dizer, numa outra mensagem, que teofania não come. Certo? Quando ele veio como teofania, ele deu a ceia para Abraão. Abraão, sim, comeu a ceia. Mas quando ele veio como um homem, ele veio na casa de Abraão, na tenda de Abraão, e fez festa com Abraão. É isso que você tem que ver quando Deus é um homem. Os outros não entendiam. E uma coisa boa é você saber que Deus ficou com Abraão. Billy Graham e Oral Roberts desceram para Sodoma e Gomorra, mas Deus ficou com Abraão. Miguel e Gabriel, que eram os anjos que apontavam para Billy Graham e Oral Roberts, aqueles desceram para Sodoma. Deus nunca desceu a Sodoma. Deus esteve na montanha com Abraão. Deus esteve na montanha com Jesus. Deus esteve na montanha com Brana. Deus está na montanha. Amém. Amém. A pessoa tem que ter luz da palavra. Ela precisa de ter luz da palavra. Jesus disse, eles não aceitavam isso. Agora vamos para Jesus. Deus é um homem. Jesus disse em São João 10:30, eu e o Pai somos um. Nunca aceitaram isso. Os católicos nunca aceitaram, os crentes nunca aceitaram. Só os discípulos que aceitaram, depois eles morreram. Lutero saiu na reforma, não entendia isso. Wesley não entendia. Os pentecostais não entenderam. Aí chegou Deus outra vez. Amém. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Vocês pensam que eles têm medo de Deus quando Deus é um homem? Não, eles apedrejam ele. Sabe o que Deus tem que fazer? Correr. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles não aceitavam quando ele diz, eu e meu Pai somos um. Irmão Brando diz que a maior coisa que ele viu, que Jesus disse, é que ele e o Pai eram um. Ele diz, a maior coisa maravilhosa que Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Isso provava que ele era aquele mesmo que Isaías disse, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eles nunca puderam ver que o menino que ia nascer seria Pai da eternidade. Eles pensavam que Pai da eternidade seria apenas o Espírito, mas eles não poderiam ver o Espírito encarnado. E quando o Espírito estava encarnado, ele era o Pai da eternidade.
Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Vocês querem me separar de meu Pai? Não, eu e meu Pai somos um. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas meu Pai que está em mim é quem as faz. Amém? Olha, isso é muito bom. Então, eles sempre estão apedrejando. Apedrejaram Jesus e vem apedrejando até hoje, com a língua. Eles apedrejam, falam mal. Eles achavam que Jesus é que estava blasfemando, mas quem estava blasfemando era eles. Como as pessoas são cegas, eles pensam que nós, que falamos que Bran é o novo nome, que nós estamos blasfemando. Quando eles que dizem que Bran não é novo nome, é que estão blasfemando. Os judeus não sabiam que eles eram os blasfemos e que Jesus era o homem-Deus. Eles não podiam ver isto. Mais uma coisinha, porque tudo isso faz bem, né? São João 16, verso 12. Tem uma coisa, meu irmão, que Deus em Moisés não podia dizer o que Deus em Jesus falou. Deus em Jesus não podia falar o que Deus em Brana falou. Deus em Brana não podia falar o que Deus na esposa fala. Você fala hoje. Você não é uma imagem morta, você é uma imagem viva, porque você comeu o livrinho e você fala. Amém? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Há muita coisa que Moisés podia dizer, mas Israel não podia suportar naquele tempo. Jesus veio e falou muitas coisas que os judeus do passado não podiam ouvir, mas deixou de falar coisas que os judeus presentes não podiam ouvir também. É isto que Jesus disse. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Deus em Brana falou o que os americanos precisavam ouvir naquele dia. E aquele dia que os americanos ouviram era o que Jesus não podia falar naquele dia que Jesus estava na terra. Vocês estão me entendendo? É muito simples esta conexão. Muito simples. Mas ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não podeis suportar. Brana também tinha que dizer. Mas Deus falou para ele, não diga a ninguém. Em outras palavras, eles não vão suportar. Isso não é para eles. Mas pelo menos ao terminar o sexto selo, diga para eles que você está esperando toda esta semana que alguém levanta e diga, eu vejo. Diga para eles. Agora diga para eles, quando vocês encontrarem alguém dizendo que vê, não o deixe. Aí no domingo de manhã, na perguntas e respostas sobre os selos, ele outra vez, Deus tem falado coisas esta semana que vocês não têm dado conta de entender. E aquilo que Deus falou para eles naquela semana, ó, misericórdia, quem somos nós? Coloque cada um de nós, nossa inteligência, nossa sabedoria, nossos estudos, nossa formatura, diante dos americanos que ouviram William Branham. Não somos nada, mas eles não podiam ouvir aquilo, porque Deus, ao revelar coisas grandes, Ele passa os grandes por alto. Os grandes não podem ver. E aí a Maria Madalena vê, a prostituta vê, o ladrão da direita vê, o Zaqueu vê. Aí você vê, eu vejo. Aquilo que Deus não podia falar para os americanos, não diga para eles. Eles não vão entender, não vai adiantar. Você está na expectativa a semana toda que alguém levanta e diga, eu vejo que é isso. Mas ninguém vai levantar. Mas quando isso acontecer, alguém vai dizer, eu vejo também. Você está vendo coisas
que os Estados Unidos não podia ver. Você está ouvindo coisas que os Estados Unidos não podia ouvir. Deus não deu privilégio para eles de ouvir, seja a família do irmão Brana, seja quem for. Os melhores homens que andaram com o irmão Brana não pôde ver aquilo, senão aqueles mais próximos que quando o irmão Brana morreu, eles morreram logo em seguida. Porque irmão Brana diz que Deus faz assim, ele leva o mensageiro e aqueles que creem, vai com ele e depois ele manda uma praga sobre os que estão vivos. Aí eles pensaram que eles tinham a bênção, eles ficaram com a praga. A bênção foi com o profeta e com aqueles que dormiram no tempo do profeta. Não pensa você que ser os pais da mensagem é grande coisa. Eu tenho visto isso, eu sou quase dos pais, eu sou de 72, 73, sou quase dos pais desta mensagem, mas eu dou graças a Deus por ter visto esta mensagem. Eu só estou vendo os pais mortos, estou vendo os pais cobertos pela areia quente do deserto, porque eles rejeitaram a mensagem de Deus quando Deus era um homem. Eles nunca puderam entender isso. Nunca foi claro isso aqui no Brasil para nós. Na América também não foi claro. E ali estava o homem, Deus era um homem. Para os judeus, Deus era um homem. Jesus, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, não é nem a Jesus Cristo, é homem. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Falando do homem, que Deus estava nele. Deus era um homem, mas o que adiantou isso para o povo daqueles dias, que não puderam ver? O perseguiram, mas os eleitos foram até o Pentecostes. Os eleitos chegaram ali. A igreja, depois de ter crescido um pouco no início, em Atos, ela foi ficando pequena e desapareceu na terceira era da igreja, porque a igreja, ao invés de casar com Cristo, ela casou com o Estado, com Constantino, com a política. E Deus a deixou, e a semente foi para a terra, e brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, e deu fruto idêntico ao tempo de Jesus com Brana. Você não tem outro tempo melhor para ver o fruto, senão no tempo de William Branham. Amém? Graças a Deus. Estamos finalizando, mas isso daqui, eu acho muito bom estas coisas. Deus é um homem, Moisés, como lemos. Deus é um homem, Jesus Cristo. Nós já lemos isto. E agora Deus é um homem outra vez. Deus sendo um homem. Em quem? Em Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus era um homem outra vez. Porque aquilo que não foi revelado por Moisés, aquilo que não foi revelado por Jesus, Jesus disse que viria um, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. E Jesus estava dizendo, vai vir um que vai fazer o que eu não fiz, o que eu não posso fazer. Brana sabia da mesma coisa, que viria uma mensagem que faria o que ele não podia fazer no seu dia. E ele foi um precursor da vinda do Senhor, como filho do homem. Sua mensagem foi a mensagem precursora. E ninguém pode negar isso, porque em 48 Israel voltou para sua pátria. E dentro de 40 anos Jesus tinha que vir. E ele veio dentro de 15 anos. 48 com 15, 63. Foi que ele veio. E as pessoas não perceberam. E quando Deus vem no ar, ele pisa na terra. Pisou no mar com o pé direito, pisou na terra, na América do Norte, com o pé esquerdo. Ele era um homem outra vez. Deus é um homem. Que cada um de nós possamos temer a Deus.
Temer a Deus, quando você vê uma mensagem como William Branham pregou, nunca um homem na terra pregou. Um ministério como William Branham teve, nunca um homem na terra teve e terá. Foi a última manifestação para os gentios. Deus terá uma manifestação para os judeus, depois que esta noiva eleita for raptada. Até isso, estamos nos preparando, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aos Colossenses 2, verso 2. Cristo, o mistério. E agora vem nos dias da voz do sétimo anjo, o que vem? Deus está num homem outra vez, para fazer o quê? Para revelar aquele mistério. Ele veio para revelar aquele mistério. Por isso ele pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Mas se o povo pudesse perceber Cristo, se ele completasse, eu vou completar para você. Ele não podia completar. Cristo, o mistério de Deus revelado no homem. Jesus estava revelando o mistério de Deus em carne, no homem. Agora vem Deus, através de William Branham, para poder revelar o seu mistério. O que ele é, o que ele foi, o que ele será. Ele já revelou tudo isso através de um homem. Quando veio e Deus deu para ele nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas, seus servos. Irmãos, o mistério está revelado. O mistério já foi revelado. Revelado em Branham. Cristo revelado em Branham. Isto era, Deus é um homem. Quem foi que diz, haja esquilo? A boca é de um homem, mas Deus estava ali dentro. Haja esquilo. Quem foi que disse para a irmã Muser, peço o que você quiser. Hatmuser. Foi Deus quem disse, peço o que você quiser. E a palavra estava, Deus, ele estava dentro dele. Eu te dou. A salvação dos filhos, ela pediu. Eu te dou. Aquilo não era apenas um homem, era Deus, mas Deus era um homem. É duro se enganar numa hora dessa e se perder. Se enganar numa hora dessa, como a irmã Meda, a melhor esposa do mundo, diz William Branham. A melhor esposa do mundo um dia enganou e José fez arte e correu por colo dele e Meda com raiva bateu a porta. E Branham estava ali. E Deus não gostou. E começou um quisto no ovário esquerdo dela. Por quê? Bateu a porta. Mas era um homem. Mas Deus era um homem. Ele era um homem e você vê que era Deus. Quando José pulou no colo dele, José fez a arte. A mãe ficou nervosa. José correu para o colo do pai, Deus. E disse para o pai, papai, me perdoa. Aí o papai, que representava Deus naquela hora, disse, filho, você sabe que você merece uma surra. Mas papai te perdoa. Mas e a mamãe? Bateu a porta e ficou com um quisto por vários anos. Até que a palavra falada, outra vez, é Deus. Antes que a mão do médico toca nela para tirar esse tumor, que a mão de Deus Todo-Poderoso tire esse tumor. E ele disse, o médico já estava com o bisturi na mão, pronto para fazer a operação, quando ele puxou o lençol para ver onde estava o tumor, e disse, irmã Branham, não tem nada mais aqui. O que era isso? Deus era um homem. Bem longe,
Não estava ali perto da esposinha para ela ser operada de um quisto. Ele estava noutra cidade, bem longe. Mas fez uma oração e aquilo foi respondido. A gente só vê Deus no homem. Não tente você fazer uma coisa dessa. Deixa eu fazer isso para mostrar que Deus está em mim. Largue de mão, creia no que ele fez, creia no que ele disse, creia no que Jesus disse, creia no que Moisés disse, creia no que Brana disse. Não tente ser um Moisés, não tente ser um Brana. Não tente revelar mistério. Isso não foi para nós, isso foi para a voz do sétimo anjo. Não tente comer o livrinho, isso já foi para João. Não tente, largue de mão, João já comeu. Senhor, ajuda-nos a cada momento para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Estamos gratos por isto, Senhor. Que o mistério de Deus, Cristo, escondido, e agora o Senhor vem num homem e revela aquele mistério escondido, num homem Brana, no sétimo anjo, porque o Senhor sempre é um homem. Obrigado por estas bênçãos, por esta revelação, pela luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És o Cristo, o Filho de Deus. Onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz este povo aí fora, mas não é a mensagem da hora. Diz você o que sabe de mim. Tu és aquele anjo forte que desceu com o livrinho na mão e entregou ao sétimo anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. Está reprofetizando
batizando outra vez, através de João.